Olá, está no ar o programa Café com Gestão. O bate-papo de hoje é sobre tendências e mercado. Vamos conversar hoje com o professor Aquiles Ferreira Batista. Em 1 minuto, você não pode perder. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Estamos de volta com o programa Café com Gestão. O tema hoje é tendência e mercado. E para conversar comigo, temos aqui o professor Aquiles Batista Ferreira Júnior. Ele é mestre em engenharia de produção, especialista em marketing empresarial, em formação de docentes EAD, em administração pública, educação e tecnologia, e ele também apresenta o programa aqui na TV Uninter de tendência e mercado. Professor Aquiles, bom dia, é um prazer recebê-lo. Bom dia, agradeço o convite, professor Eliseu. É bem bacana esse espaço para que a gente possa falar um pouquinho sobre os mais variados temas, né? Eu tenho acompanhado aí alguns programas, é bem legal. Lá no programa Tendência e Mercado, nós focamos sempre quais são os caminhos, né? Os novos caminhos do mercado e trazemos aí pessoas que são referências no mercado tradicional, no mercado virtual, muitas vezes. Então é bem bacana nesse sentido. E vamos falar um pouquinho sobre o programa e também sobre as principais tendências que nós observamos no programa. Beleza? E para iniciar nosso bate-papo, professor Aquiles, quero que você fale um pouquinho sobre essa obra aqui, ó. Aqui, essa câmera. Esse livro é bacana, esse livro é legal, esse livro né? aqui, ó. Bem interessante, que está aparecendo para vocês. O livro chama-se iTrends, né? Eu e a professora Mari Ripp, nós selecionamos ali algumas das principais tendências de mercado e como que nós chegamos a essas tendências. Principalmente ouvindo o que o mercado está dizendo. E muitas vezes através da nossa experiência. A professora Mari, por exemplo, trabalha no Sebrae, então ela está constantemente, né, recebendo ali algumas informações. Eu já tive alguma experiência no Sebrae, nós juntamos o que nós vivemos. Eu muitas vezes observo muito a questão dos alunos em sala de aula falando sobre as possibilidades, cursos no exterior, esse tipo de coisa. Fizemos ali um apanhado bem bacana e esse livro ele foi lançado em março de 2014, está vendendo bem, está com uma boa tiragem, está bem bacana. O pessoal entendeu que a mensagem a ideia do livro é principalmente auxiliar aquelas pessoas que estão em um momento de transição em sua carreira. De repente, você que está assistindo esse programa, você terminou sua faculdade aí de administração, não sabe qual pós, ou qual especialização, ou qual caminho seguir. O livro ele te mostra várias opções, nós vamos falar sobre várias possibilidades que você tem. Não só para administração, mas publicidade, bom, enfim, todas as áreas, né? Seja da comunicação ou da administração, até inclusive da tecnologia, mostra algumas das principais tendências. Não é somente assim onde você vai ganhar dinheiro, mas onde você vai ganhar dinheiro, vai ter um retorno bem bacana sobre, né, satisfação pessoal, porque são áreas agradáveis, interessantes, e também são áreas que não começam e terminam em curto espaço. Então ali é uma tendência, não seria no caso uma micro tendência, seria uma tendência de 6 meses aí a 4, 5 anos, onde você tem um espaço bacana para trabalhar dentro da sua leitura e dentro do seu desejo aí de ingressar no mercado. Primeira tendência, e estamos vivendo isso, político eleitoral. Nós estamos em um momento de eleição. O livro ele trata sobre essa tendência, mesmo que a maioria das pessoas torce o nariz na hora de falar de política, né? Quando você generaliza, você acaba perdendo algumas oportunidades. No caso da política, que eu tenho observado, professor, é o seguinte, que tem muita oportunidade para o pessoal trabalhar nessa área, porque está cada vez mais havendo uma necessidade cada vez maior de uma profissionalização nessa área. Por exemplo, se você fez uma faculdade de jornalismo, de publicidade, eu imagino pela minha experiência no curso de publicidade, que a maioria dos alunos termina o curso lá, os 4 anos do seu curso de bacharel, e sai louco para ir para uma agência, fazer uma campanha, ganhar um prêmio, ser reconhecido, aquela coisa toda. Isso é muito legal.
Isso é sensacional, é uma realização muito bacana, mas se todo mundo sair da faculdade e resolver vender Coca-Cola, vai haver, logicamente, um inchaço desse mercado pela competitividade. O que o livro mostra na área política é o seguinte: nós temos a eleição, e a eleição ela acontece de 2 em 2 anos. Tá? Então nós temos intercaladas aí os tipos das eleições, mas elas acontecem de 2 em 2 anos. Então existe uma sazonalidade muito intensa em relação ao que se precisa no mercado. Então, uma agência que se torne especialista em uma campanha publicitária voltada para a política, elas criam um diferencial. Existem algumas agências que, no período específico, vamos fazer também a campanha do candidato e considera que o candidato é a mesma coisa que um sabonete e acaba cometendo alguns graves erros. Então, a tendência no livro é mostrar que esse mercado ele tem algumas características específicas. O candidato não é um sabonete, né? Ele tem algumas características, como eu já disse, somente existentes nessa área. Nós temos a questão do partido, questões das leis. Muitas vezes as agências têm desconhecimento das leis eleitorais, o que pode, o que não pode fazer, o que dentro da legalidade eu posso usar um pouco mais de criatividade, e exemplos são os mais variados. Então ele começa assim falando do marketing político eleitoral porque é uma área que as pessoas não dão tem diferença do marketing político e do marketing eleitoral, professor Aquiles? Tem. As pessoas não dão tanta atenção assim, como eu já disse, toda vez que você esbarrar com um assunto que você não gosta muito, tenta entender por que você não gosta muito. Não gosto de política, marketing político, porque é tudo enganação. Não é isso. Você está generalizando. E o marketing político eleitoral tem sim diferença. O marketing político ele é feito a longo prazo. Então, desde o momento em que a presidente, eu particularmente não gosto muito do termo presidenta, me dá um certo, né? Mas é uma tendência, que outra mulher, que são 2 mulheres e um homem, né? Grandes possibilidades. Tendência de continuar presidenta. Mas, enfim, só a presidente ou presidenta, desde que a presidente, né, Dilma assumiu, há 4 anos atrás, foi feito todo um trabalho. Acho que antes da eleição, né? É que antes da eleição, nesse exemplo, eu quero colocar o seguinte: marketing político é longo prazo, marketing eleitoral a curto prazo. Então, há 4 anos atrás, a presidente Dilma foi eleita. Nesses 4 anos, o TSE não permite alguns tipos de propaganda, obviamente por questões legais. Mas dentro da legalidade, foi construída uma imagem da presidente. Então, assim, essa construção da imagem a longo prazo, exato, a longo prazo, o fato do jeito dela falar, a maneira como ela se expressa, tudo que aconteceu em relação à imagem dela é considerado marketing político, ou seja, é longo prazo. Agora, próximo ao período da eleição, nós temos a estratégia de marketing eleitoral, que é quando o TSE lá aprova e diz o seguinte: pode fazer santinho, que é o flyer, né? Pode fazer o flyerzinho, pode fazer propaganda na rua, pode fazer o cavalete, pode fazer rádio, televisão. Então, tudo isso é marketing eleitoral. Como você disse, antes lá da presidente Dilma ser eleita, se há 8 anos atrás, no mandato do presidente Lula, eles já tinham essa ideia, essa característica de decidir qual seria o sucessor do presidente Lula há 8 anos atrás, se foi feita uma construção da imagem de 8 anos atrás para se chegar ao momento da eleição em 2010, isso também é marketing político. Então, a construção a longo prazo, marketing político. Construção a curto prazo, perto do período da eleição, marketing eleitoral. Então, se a pessoa for agora no Google, colocar lá Google Imagem Dilma 2008 e Dilma 2014, ele vai ver o que foi trabalhado, porque não só a questão da imagem subjetiva, mas também a imagem física. Exatamente, ela mudou bastante. A presidente Dilma ela mudou fisicamente bastante. Esses dias eu estava passando algumas imagens dela na sala de aula, os alunos falaram, mas ela tem uma cara muito carrancuda, muito pesada. Daí eu mostrei uma de antes. Ele falou, não está tanto assim perto da de antes, né? Então, assim, não é que ela seja. Muitas vezes, na política, as pessoas... É muito natural você bater o olho numa pessoa e você ir ou não com a cara daquela pessoa. Isso é humano. Né? Você bate o olho na pessoa e fala assim, não fui com a face dessa pessoa. E na política é a mesma coisa. Muitas vezes você bate o olho em uma pessoa e você tem uma imagem negativa e você nem aprofunda um pouquinho mais sobre aquela pessoa, ou nem pensa em votar naquela pessoa. A questão da imagem na política ela é muito importante justamente por isso. Não é porque a Dilma tinha uma imagem carrancuda
né? Era pior ainda, né? Ela tinha uma imagem pesada que ela é uma má pessoa. Né? Até o óculos também que ela usava. É muito questão disso. Não é porque você que está assistindo essa aula agora olhou para mim não foi com a minha face, com a minha carinha, né? Que eu sou do mal. Não, eu não sou, mas às vezes você não tem uma afinidade visual com a pessoa. E isso na política é muito importante. Porque muitas vezes você bate o olho numa pessoa, em um político, e fala assim, poxa, ó, cara, gente boa, gente boa. E pode ser um safadinho, né? Então o que acontece? A imagem, ela conta em um primeiro momento. Não é que você vai votar pela imagem, é que se você não tiver uma imagem positiva em um primeiro momento, você nem procura essa possibilidade, você nem pensa na possibilidade, entendeu? Você vai observar agora que entrou a Marina no páreo depois do evento do Eduardo Campos. Não se falava tanto no visual da Marina, agora na internet... Agora o pessoal, que tá de cocar, que não sei o que lá. Fazem, né... Criou-se vários memes ali em relação à Marina, ou seja, está em evidência a imagem... Marina e o Eduardo Jorge, né? Que é o Plínio da eleição. Verdade. Uma tendência, professor Aquiles, você acha que nós estamos caminhando para ter eleições únicas? Uma eleição só, vai eleger prefeito, vereador, tudo de uma vez só, como eles estão prometendo, a cada 5 anos? Você acha que essa tendência vai acontecer? Está próxima? Não? Como eu diria que é uma tendência, mas não tão próxima. Porque, assim, se você perguntar o meu desejo, o que eu espero, eu gostaria que fosse assim. Até porque existe um custo em cada eleição. Então, se você otimizar isso, nós que somos da área de administração, nós sempre tentamos otimizar o custo. Né? Vai no Brasil, né? Essa questão. Nós comentávamos antes aqui em off sobre questões de verbas, né? E assim por diante. Mas, enfim, eu acho que é uma tendência, assim, só que vai demorar um pouquinho, porque isso, como tem que passar pelo Congresso, existem vários e vários interesses, são muitos interesses envolvidos. Então, para que haja realmente isso, todos 400 e poucos, 500 e poucos deputados federais têm que ter isso em mente. E é complicado você atender a todas as necessidades, porque existem... Essas pessoas que aprovam, os deputados que aprovam esse projeto, eles vão ganhar ou perder com isso. Porque na política tem uma questão de momento político. Esse, por exemplo, é o momento da Marina. Ela está em um bom momento. Mas ela é uma vitrine, mas não está agora à mercê para destruir a imagem dela? Exatamente, mas antes ela nem estava. Entendeu? Então, agora existe uma grande possibilidade de eleição da Marina. Com o que aconteceu com o acidente do Eduardo Campos, até teve uma matéria que eu coloquei que foi colocada na Gazeta do Povo semana passada, chamada assim, o luto efêmero. O Eduardo Campos sofreu um acidente na quarta-feira, na quarta-feira à tarde já estavam falando que sobre ela ia ser candidata, quem seria a vice, seria a mulher, a esposa dele, seria o irmão dele, querendo... Então tudo isso faz parte de um marketing político, de um marketing eleitoral desse momento. Então, como as coisas acontecem, são muito dinâmicas na política, eu imagino que para aprovar um projeto desse, todos esses interesses devem estar muito próximos, o que torna uma coisa muito difícil. Por exemplo, eu sou deputado, eu tenho que assinar dizendo que na próxima eleição vai reunir todas as eleições. Tá? Só que o meu candidato, que é o Eliseu, lá no interior da Bahia, ele está em um momento bom... estará em um momento bom daqui a 4 anos. Por quê? Porque agora ele é deputado federal, ele está apresentando um projeto muito legal que vai dar um respaldo muito interessante na localidade. Daqui a 4 anos ele estará em evidência. Então tem um planejamento estratégico para a sua carreira. Então eu não tenho interesse em aprovar esse projeto agora. Eu vou esperar. Então multiplique isso por 500 deputados, são vários interesses. Então eu imagino que não é tão fácil, não seja tão fácil. Nós estamos em 2014, falar assim, olha, então beleza, então em 2016 vamos fazer tudo junto, tá? Ah, bonitão, então eu vou diminuir meu mandato em 2 anos? Vai. Não vou. Aí é mais fácil alongar quem foi em 2016. Então são várias coisas que têm que ser acertadas para unificar. Mas como eu já disse, no meu ponto de vista, eu acho que tem que ser assim, numa vez só. Uma tendência que você me falou, algo que me lembrou, remeteu a uma outra situação. Em 2002, tinha o Lula, o Serra e a Rosiane Sarney. E ela estava despontando na liderança. Aí veio uma situação de que o esposo dela, com dinheiro, e ela caiu. Será que não há uma tendência? Porque assim, o Brasil é polarizado. A polarização é sempre PT, PSDB e isso. Assim, nunca tem uma terceira via de expressão. Será que nessa eleição, em 2014, a tendência é quebrar essa hegemonia dessa polarização? Ou pode haver, porque está rolando agora o avião, porque o
Cara, Eduardo Campos morreu, tadinho, né, um herói. Agora, ele morreu com um avião comprado com dinheiro que ninguém sabe. Então, ele morreu com um avião dos mensalão. Então, assim, será que não é esse trabalho eleitoral de desconstruir uma imagem? Pode acontecer? O que você acha? Uma das coisas complicadas na política é isso. As pessoas constroem, mas destroem facilmente. Porque assim, você é difícil, leva uma vida inteira para construir uma imagem. Mas para destruir é rapidinho. E, assim, esse momento ele é propício para uma terceira via. Porque, como já diria o nosso ex-presidente, nunca na história desse país, né, nós tivemos aí uma situação onde, não é que caiu no colo, mas praticamente caiu de bandeja, né? Caiu no colo da Marina como vice. Até quando ela foi indicada para vice do Eduardo Campos, muitas pessoas falavam que ela seria muito mais conhecida que o Eduardo Campos. Ela estava com 20, ele estava com 8. Ela deveria ser a candidata, a majoritária. Eu, particularmente, se você me pedisse, você vai encontrar, se vocês forem no meu Facebook lá, vão encontrar de um mês atrás, não é a previsão do pai Aquiles, nem mãe de Ná, mas eu sempre comentei que o Eduardo Campos, quando começasse a televisão, ele ia crescer bastante. Porque desconhecido, a chance é bom para quem é desconhecido e que não tem pouca rejeição. Exatamente, o Eduardo Campos, eu diria que talvez até não fosse para o segundo turno, mas ele ia fazer muito mais que aqueles 6, 8% dele. Muito, muito. Por quê? Primeiro, imagem. Ele tinha uma imagem muito boa, né? Como pessoa, bonitão, aqueles olhos claros de falar. Exatamente isso. Pai de família lá, um monte de filho pequeno, com os filhos. Aí é bem importante essa imagem. Ele tinha uma imagem que não estava... Nem foi construída, já era boa, né? Nessas andanças e aulas pelo Brasil inteiro na pós-graduação, eu vou muito para Pernambuco. Ele é simplesmente adorado em Pernambuco. E as pessoas, assim... Mas que me disseram que no Nordeste ele era muito forte. Nossa Senhora, eu tive uma experiência em uma cidade do Pernambuco que eu estava dando aula, pediram para parar a aula porque ele estava na cidade, o pessoal ia escutar o comício dele lá, o pronunciamento, depois o pessoal voltou, foi, assistiu e voltou, assim. Uma coisa que não faz parte tanto do nosso dia a dia, né? Dificilmente você está dando aula e falar, o governador está fazendo um comício lá fora, vamos... Ninguém se interessa. Aí você manda falar mais baixo para não atrapalhar a aula, né? Mais ou menos isso. Deixa a janela para atrapalhar a aula. Exatamente. Então, assim, ele é muito querido mesmo pela população do Nordeste, especialmente de Pernambuco, ele já havia sido governador. Eu, então, imaginava que quando começasse a televisão, mesmo que ele tivesse pouco tempo, ele poderia surpreender como uma outra opção. As pessoas olhariam e falariam, poxa, na Dilma eu não voto por vários motivos, no Aécio eu até votaria, mas não gosto de tal coisa nele. Qual que é a outra opção? Seria o Eduardo. No caso da Marina, essa questão de cair no colo, ela foi devido ao acidente, foi uma fatalidade mesmo que aconteceu. E as pessoas, esses 20%, 30%, né? Nesse mesmo artigo que fala do luto efêmero, que foi um dia após, publicado na Gazeta, tá lá, eu falei assim, não estranhe se a Marina pular para 20%, 25% já na próxima pesquisa, porque eu devo pegar os indecisos. Então, os indecisos... E a comoção do velório lá, abraçando a viúva, o irmão falando. Exatamente, tadinho. Eu, no dia do velório, comecei a assistir assim, claro... não é julgar, mas quando você trabalha com marketing... você olha com outros olhos, né? Quando eu vi a Marina dando risadinha no velório, eu falei, não... Quase tirou um selfie, né? Falei, o pessoal assim, meio... fizeram um selfie lá. Uma tiazinha lá, que viu até meme, né? Sabe? Eu falei, não pode, assim não. Mas não pode. Então, assim, essa seria uma tendência. Nesse momento, uma tendência muito grande é a Marina ir para o segundo turno aí com a presidente Dilma, né? E assim, ela deu tanta sorte que, assim, com a morte do Eduardo Campos, e ela na vice, ela estava lá escondidinha. Então, ela está apanhando agora. Então, ela podia ter apanhado muito mais tempo. Exatamente. Ela deixou de apanhar durante um ano. Praticamente, Então, assim, ela vai apanhar aqui, né? Esse programa sendo gravado hoje é 28, vai ao ar no final do mês de setembro. Ela apanhou o quê? Um mês? E os outros estão apanhando direto. Quantas vezes... A Dilma desde 2010, né? Ela sumiu e já estava apanhando. Mas, enfim, é uma tendência também, assim, sabe? Bacana. Fazendo um intervalinho, já voltamos? Sim, senhor. E quero falar um recado para você. Sabia que o Grupo Uninter tem o aluno que tem a maior nota do ENAD no Brasil? Vamos conhecê-lo e já voltamos. Então, assim, para mim o conhecimento ele não tem preço.
Comecei a trabalhar com 12 anos, com 15 anos recebi minha primeira promoção, com 20 anos eu já era chefe do escritório. Então, na minha primeira tentativa de promoção dentro da empresa, tive a dificuldade da graduação. Escolhi o Grupo Uninter pela facilidade do ensino à distância, porque é o que encaixava com minha realidade na época, né? Após o início do curso, eu tive minha primeira promoção e já tive que mudar de cidade. Já fiquei preocupado, como que eu vou continuar o estudo? Fui verificar no site, na cidade que eu ia, tinha um polo. Durante a minha graduação, eu participei de 3 polos e não tive dificuldade ou nenhum problema para poder concluir o curso. Fui convocado para o ENAD, concluí a prova. Há um mês mais ou menos, recebi um comunicado, né, pelo e-mail, né, de que um aluno da Uninter tinha tirado a nota mais alta. Daí, eu, por curiosidade, fui verificar se era minha, né? Daí eu olhei lá, realmente era a minha nota. Quando eu visitei o Grupo Uninter e vi lá no mapa a quantidade de polos somente do grupo, já vi a grandeza do meu feito, né? Fiquei imaginando depois todos os cursos, todas as faculdades. Eu encontrei aqui um grupo enorme, um grupo alegre, dedicado e contente feliz com os resultados, né, dos alunos. Encontrei muita felicidade, muita gratidão aqui pela minha nota, pelo meu resultado, né? Então isso foi importante para mim também. Para mim é uma realização, é só uma conquista pessoal, né? Mostrar para a família, para os filhos. Estamos de volta com o programa Café com Gestão. Hoje o bate-papo é sobre tendências. Professor Aquiles, mercado religioso. Mercado religioso. Porque é um mercado mesmo? Há tendências nesse sentido. A gente viu aí que uma igreja inaugurou um templo em São Paulo maior do que a Basílica de Aparecida. É uma tendência. Como que tá isso? O que você pode dizer pra gente sobre esse tema delicado? Porque eu lembro uma vez lá, vou contar, porque Aquiles me deu aula. Lembro uma vez lá, há pouco tempo aí, há uns 2 anos, foi o professor. Isso. Que você falou em aula sobre esse tema e deu um reboliço imenso, assim. Sempre dá. Adoro. Na minha turma foi especificamente lá, assim, quase porrada, assim. Sempre dá. O que acontece é o seguinte, para começar, né, relaxe, funciona assim. A ideia no livro de mostrar o mercado religioso é mostrar que esse mercado está cada vez mais profissional, né? Isso não é ruim, isso é bom. O que é o mercado profissional? É você chegar na tua igreja e ter um valet, de repente, um estacionamento, um pouco mais de segurança na região da igreja que você frequenta, essa preocupação com a pessoa que frequenta a igreja. Se nós fizéssemos uma analogia, muita calma, uma analogia, você seria para a igreja como se fosse um cliente para uma loja. Então, é uma analogia para você entender o processo. Então, quando você fala isso, que você é um cliente de uma igreja, as pessoas ficam alucinadas. Quando você mexe com a fé... Você adquire, na verdade, você está comprando um serviço que é, de repente, uma fé, uma paz, e você está pagando... Isso aí acontece também no marketing esportivo, quando eu falo de times, por exemplo. Se eu falar de time, eu sempre falo de um time, tem que falar do outro. Se eu falar do Palmeiras, tem que falar do Corinthians. Se eu falar do Atlético Paranaense, tem que falar do Coxa. Se eu falar do... Sabe, Atlético é time ainda? É time. Tô brincando. Será que tô brincando. Ainda é time ainda? Falar de seleção, falar seleção brasileira, Atlético Paranaense, ficou melhor pra você assim? Entendeu? Tá mesmo nível. Foi mal. Seleção, tá mesmo nível. Seleção alemã e Atlético Paranaense. Tô brincando, vai que inclusive a camisa da seleção é vermelha e preta e tal, mas tudo bem. Que dá sorte pra gringo, que não dá muito certo não. Mas vamos lá. Então, o marketing religioso tem essa questão emocional, muito mais que no esporte. Então, quando eu falo do esporte, você vai brincar alguma coisa de tirar sarro, fazer uma piadinha com algumas pessoas. Algumas pessoas levam na boa, bem tranquilo, e outras pessoas pegam pilha, ficam nervosas em relação a isso, porque isso é emocional. O marketing tem muito disso, da questão emocional. E no marketing religioso, marketing que é a mesma coisa que mercado em ação, ele mexe com essa questão emocional muito mais. Assim, é a fé da pessoa mesmo.
Antes que você considere que o que eu estou falando é uma loucura, acesse www.ibmc.com.br, Instituto Brasileiro de Marketing Católico. É um site onde você tem todas as informações sobre o marketing católico, mas existe o marketing da Universal, tem o marketing da Assembleia de Assembleia de Deus. Deus, todos têm uma estratégia ali de comunicação, isso é super normal. A partir do momento que você vai passar uma mensagem, você está se comunicando com um mercado específico. Então essa é a ideia. Então o marketing religioso, ele existe sim. Quando você chegar na sua casa, se você não estiver em casa agora, você chegar em casa, vá lá na sua televisão, conte, né, quantos canais religiosos tem. Se está na televisão é uma mídia vem do latim meio, e esse meio de comunicação faz parte do contexto mercadológico, pronto, está aí o marketing religioso na sua casa e você não percebeu ainda. Quantos canais? Quando você observa, como o professor Eliseu falou, a construção de um templo, que é o maior mega power Choptura. Eu tava vendo pela televisão como que é, na reportagem a Dilma foi inaugurar com Alckmin, são das fotos, as réplicas, assim, você fica, meu Deus do céu. É uma coisa... Uma obra de 600 e não sei quantos milhões, feita, entregue no prazo, bonitinha, e assim, aí sem querer, e você vê que foi construída não com o dinheiro da igreja, mas dos membros. Exatamente. Nesse sentido. E quando você coloca essa questão da construção, por que construir uma coisa tão grande assim? Justamente, alguns autores, aí uma coisa mais polêmica também, dizem o seguinte, que a própria Bíblia, alguns autores, isso está em vários livros, assim, é um livro bem interessante, chama-se Igreja in Concert, é bem interessante falar sobre isso. Algumas doutrinas até focam a questão, no caso do católica, da doutrina católica, focam a construção de igrejas grandes, você não precisa daquele espaço todo, já percebeu que a igreja não precisa ser daquele tamanho, Não. você poderia ser um salão, custo menor, otimizar espaço, aquela coisa toda, ecologicamente correto, fazer coisa. Mas não, a Igreja Católica ela tem um padrão e ela é grandiosa, justamente para aquela pessoa que está frequentando a igreja se sentir pequena perante o poder da igreja. Então, existe uma estratégia que é aquela ideia do Jobs apresentar sempre num palco, a pessoa sempre lá embaixo. Você olha ele falando, parece que é um gigante. Assim. Que é uma referência. Então, assim, quando você fala isso, e é complicado você falar assim, a igreja usando a mesma estratégia, Jobs, da Apple usando a mesma estratégia da igreja, vocês estão loucos. Está lá, dependendo da sua religião, sua doutrina, que você acredita ou não, está lá, se utiliza muito isso. Outros autores dizem que tem um livro de marketing que fala assim, Jesus Cristo, o maior homem de marketing que já existiu. Poxa, quando você fala isso em sala de aula, e você que está me escutando agora deve ter falado, não, aí você pegou pesado. Tá louco. Não sou eu que estou pegando pesado. Vamos lá, tirar o programa do ar. Não sou eu que estou pegando pesado. Tem lá os livros, as pessoas que fazem referência e mostram. Assim, nessa analogia, por exemplo, a Bíblia é um livro que vende muito, é o livro mais vendido há 2000 anos. Então, se é mais vendido em um mercado, está em movimento, marketing religioso. E você vê, e assim, próprio você tem a Bíblia da mulher, a da família, a da criança. Eu vi uma Bíblia esses dias que minha sogra frequenta a igreja evangélica, da criança, que era como se fosse gibi. História de quadrinho. Eu falei, nossa, cara. Sensacional. Que nível, cara. Imagina para as crianças que gostam mais de você adaptar o produto ao seu público. Claro, se você adaptou o produto ao seu público, assim, meu Deus do céu, marketing religioso. Então é nesse sentido. É incrível como as pessoas às vezes falam assim, não, mas na minha não tem. Não é disputar se a minha tem mais ou a tua tem menos, tal, mas existe, é uma necessidade. O que nós não temos muito hoje é tempo. Então, se você complicar a vida do cliente, do fiel, da pessoa que vai à igreja, se complicar, ela deixa de ir. Se na igreja X, que você mencionou agora, está sendo feita o gibizinho da Bíblia, né? Eu já observei isso também em campanhas eleitorais, sendo feitas gibizinhos para ficar mais fácil a leitura. Então, isso é apenas um benchmarking. Benchmarking é uma análise estrategicamente copiada do concorrente. Então, isso acontece bastante. Então, o marketing religioso, ele existe nesse sentido. Tem lá uma igreja X, que hoje em dia é uma igreja, qualquer doutrina, né? Vamos pegar a católica, é mais fácil visualizar a igreja assim. Visualizou a igreja, que ela tem uma conta de luz, ela tem uma contabilidade, ela funciona quase como uma empresa. Quem faz tudo isso? Você tem o CEO, né? Tem. O padre, tem o chefe dele, que é a cúria. Exatamente, depois tem o Vaticano. A distribuição do dinheiro, como que o dinheiro vai, como que ele volta. Existe um trâmite dentro de uma administração. Então, quando você fala em relação a isso, você vai perceber que hoje em dia
Algumas igrejas ainda tem lá o cidadão fiel, que é o contador. Então, o Eliseu, ele é contador, ele presta esse serviço para a igreja, voluntário, tal. Mas a tendência é que a igreja pague um contador. Até pela questão de pagar, sabe que a carne é fraca, é mais certeza de cobrar. Exato, eu vou pagar para o Eliseu porque eu não quero erro. É aquela história, você que está assistindo, você já passou por isso ou vai passar? Quando você pede um favor para um amigo teu advogado, você pede um favor, dá para você ver tal processo, ele vê quando ele pode, ou vê na hora e pronto. Agora, se você estiver pagando, você pode cobrar. Faz um contrato, olha, eu preciso de uma prestação de contas quinzenal, tal, tá aqui no contrato. Então, a tendência no mercado religioso é essa profissionalização. Eu falei de exemplos, você falou do gibizinho, igrejas que já estão preocupadas com espaço para as crianças. Então, por exemplo, quando eu ia lá com a minha mãe no interior, morar no interior do estado, sou VIP, sou vida no interior. Quando o Papa era o São Pedro, né? Mas quando eu era pequeno e ia com a minha mãe, eu lembro muito bem que eu ia junto com a minha mãe à igreja, essa coisa muito forte na minha cabeça, assim, essa presença. E eu observava muitas pessoas com crianças no colo e criançada chorando. Então hoje, se eu vou à igreja, eu fico observando isso, né? Ah, tem isso. Então, geralmente tem o casal e a criança. Geralmente o pai pega a criança, dá uma cutucada para ela acordar, chorar, para ele poder ir lá para fora. Isso é malandragem, né? Estratégia. Ele tá ali e tal, ele dá uma corda, tá chorando, vou lá com a criança para fora, tal, só para matar a missa. Isso não é legal. Porque a ideia é o seguinte, se você vai a uma missa, a um culto, a um evento desse, vá e absorva a maior quantidade possível de informação, que aquele momento é para isso. Então, se você vai e sai, você está se enganando, né? Então, o cliente não está absorvendo a informação. Se eu tenho um espaçozinho kids ali para que as crianças fiquem, então eu coloco... Que o shopping tem, por exemplo. Exato, que o supermercado tem, né? Eu deixo a criança lá, eu estou aqui prestando atenção, não tem mais a desculpa de querer sair com a criança, né? Então eu fico ali assistindo, prestando atenção no que o pastor está falando. E essa criança está brincando e assistindo brincando com jogos lúdicos ali, ou assistindo a desenhos bíblicos, e sendo catequizada, se for o caso, na religião específica, por uma pessoa especializada. Então, o pai e a mãe ficam tranquilas, essa criança absorve a informação, não atrapalha ninguém, porque criança chorando na igreja desconcentra, é barulho, né? Então, é esse tipo de coisa. Então, isso é mercado, isso é marketing puro, mercado em ação, mercado em movimento. Se na sua igreja tiver um domingo, ou um sábado que seja, um domingo, um evento desse, né? Se no outro domingo não tiver esse espaço kids, você vai sentir falta. Você vai falar, mas cadê? Que dele, né? Foi tão mais fácil aquele dia. Ou seja, quando você cria no consumidor um hábito, quando você tira, ele sente falta. Então, o marketing é justamente isso na questão da religião. Assim, não é discutir qual é a melhor ou pior religião, é mostrar que as religiões utilizam a televisão, utilizam a rádio, utilizam a construção de templos enormes para se posicionar, né, como o maior. Não se fala em outra coisa a não ser no Templo de Salomão, se não me engano, lá da Igreja Universal. Então gera mídia espontânea. Que é engraçado até a forma em si. Você vê lá o Edir Macedo com a barba, você vê os pastores nesse sentido, todo o evento que é aquilo, assim, você vê que mudou. Eu estava lendo a reportagem sobre isso, o Edir Macedo em 2000 e alguma coisa, e ele hoje, depois da construção, nesse sentido. Ele se posiciona em volta. Você consegue enxergar que realmente isso tem um porquê que foi feito, não está lá por acaso, consegue entender onde que está indo, para onde que eles querem ir. Justifica, né, para as pessoas. Fica mais fácil. Isso é mercado religioso. E caminhando assim para o fim, né, porque o nosso tempo sempre é curto, né? E quando o tema é bacana, você quer falar, a gente fala a tarde inteira. O mercado de luxo digital, porque as pessoas pensam que a tendência é só digital, tudo é digital, mas como que está o mercado de luxo? Porque às vezes o luxo ele vai um pouquinho na contramão do digital, por exemplo. Então, a maioria das pessoas, quando eu falava do livro que ia ser lançado do iTrends, as pessoas falam, mas é livro sobre mercado digital, marketing digital exclusivamente. É até por causa do AI, né? Do AI. Isso é marketing. É que na verdade o AI, porque o Aquiles é mineiro, sabe? Então aqui é o iTrends. Só que ficou feio colocar o AI, né? O saiu, não ia caber na impressão. Não cabia na página ali. Não cabia aqui. O Eliseu que fez a diagramação da coisa. Não ia caber o UI aqui, ficou iTrends. Esse iTrends é justamente uma estratégia para chamar a atenção das pessoas, e o livro justifica ali dentro, falando o seguinte, se você estiver esperando somente sobre marketing digital, você vai se decepcionar, porque o mercado ele caminha para a área digital, sim, nós estamos vivendo, tem um capítulo específico sobre isso, eu estou trabalhando em uma obra junto com o professor Ney Queiroz, que fala exatamente sobre marketing digital, mas existem outros caminhos que estão aparecendo que não são
totalmente digitais. Então o mundo não é que ele é 100% digital, ele caminha para se tornar 100% digital, mas você pode utilizar esse mundo virtual ou digital junto com o mercado de luxo, por exemplo. E por que eu destaquei o mercado de luxo? Porque nunca na história desse país se consumiu tanto. Então, assim, quem era da classe C passou para a classe B, da B para A, e assim por diante. Na A tem A1, A2, depende do órgão que classifica. Mas nunca se consumiu tanto. Quer um exemplo? Tente imaginar você quando era criança, eu lembro da minha infância, o professor Eliseu da dele. Na minha infância, refrigerante só final de semana, iogurte, danoninho, Yakult, essas coisas. E às vezes assim. na cada tia, né? Vocês não tinham em casa. Exatamente, uma coisa muito... Iogurte era uma coisa muito especial, assim. O danoninho era uma recompensa muito Tinha que ser bacana. muito bacana, assim. Muito legal. Quantas vezes você ganhava presente no ano? Né? Eu lembro então da minha, você lembra da sua. Quantas vezes por ano você ganhava uma lembrança, um presentinho, alguma coisa assim? Ganhava no Natal, no Dia das Crianças. E só, né? Hoje, quantas vezes o seu filho ganhou presente durante esse ano? Por quê? Porque cada vez mais você está ausente. Então, eu estou ausente, o Eliseu também. Então, o que acontece? Você acaba, mesmo não percebendo, tentando suprir essa ausência com coisas materiais. Então, você viaja, eu viajo lá para dar aula, vou lá para Pernambuco. Chego no aeroporto, falo, pô, a Betina está em casa, tadinha, eu estou ausente, já não falei com ela de segunda a sexta. Sábado, domingo viajei, volto na segunda arrebentado, já vou dar aula, já vou emendar, não vou ver a menininha. Então, já vou levar um bonequinho aqui para ela. Então, estou mimando. Saber que você pensou nela, Estou errado, estou mimando. Os pedagogos vão falar assim, não, mas você está... Né, algumas pessoas estudam isso, vão falar assim, não, mas você está errado e tal. Posso até estar errado, mas não abro mão disso por uma questão até de cabeça, porque eu me sinto culpado. Ao mesmo tempo, estou buscando o melhor para ela, estou indo trabalhar para ganhar dinheiro. Por isso, aquela coisa toda. Então, para você entender, o mercado de luxo é isso. É um momento, nós estamos vivendo um momento do eu mereço. É quando você chega para comprar uma jaqueta e fala assim, sabe o quê? Eu sempre quis essa jaqueta, trabalho bastante. Trabalho de segunda a sexta, sábado, domingo eu viajo, sabe o que eu mereço. Aí eu compro uma jaqueta que é uma coisa mais... É uma marca lá específica, tal. Cada um tem uma necessidade em relação às marcas, se é mais ou menos. Tem que cuidar para não ficar uma coisa muito exagerada, mas é super compreensível esse tipo de coisa. O mercado de luxo, em outro que diz respeito aos perfumes, por exemplo. Você que está assistindo, você usa perfumes de luxo que na sua cabeça às vezes nem é luxo. Né? Se você usa um perfume importado lá X, você... eu uso desde que eu era adolescente. Então você tem lá hoje 19, 20 anos e aos 15, 16 começou a usar esse perfume. Esse perfume, na época da sua mãe, ou não existia ou era uma coisa inatingível, muito longe. Impensável. Era boticário, quando eu era adolescente, eu era boticário, estileto, né? Eu usava estileto, as meninas lá, Giovanna Baby, sabe o que era? Mas eram 2, 3 tipos de perfumes só. Então esse luxo que para sua mãe é um luxo, para você já não é mais um luxo, é normal. Eu só uso perfume tal lá da Chanel, não sei das quantas lá. E isso, então na sua Chanel percepção, número 6. na sua percepção não é luxo, na percepção da sua mãe é luxo, na percepção da sua irmã mais velha é luxo, da sua irmã mais nova de maneira alguma. Então essa questão do luxo é muito difícil de você dizer o que é luxo. Luxo depende do público-alvo. E luxo não quer dizer que eu vou comprar uma Ferrari, luxo. Não é também só isso. Depende muito da pessoa. E esse que às vezes é o grande erro que fez as pessoas falarem, luxo é que é caro, porque é para rico. Não, de repente você pode ter os seus luxos. Exatamente. Exatamente, eu falo sobre isso. Eu mereço. Chega final de semana, assim, eu me dou ao luxo de ir para a praia e ficar num hotelzinho bom. Eu me dou ao luxo de comer uma pizza, eu me dou ao luxo de ir ao cinema, eu me dou ao luxo de dormir. Entendeu? Tudo depende. Eu tive, para completar só essa questão, uma experiência, até comentava sobre isso, tive uma experiência quando eu viajei para o exterior, especificamente visitando Las Vegas, alguns hotéis. Você não sabe o que é luxo sem visitar aquilo lá. Se eu for te falar assim, o que é, descreva os hotéis, eu vou falar, não tem como. Entra no YouTube, você vai ter uma breve ideia do que é luxo. E até esse luxo entra no YouTube. Hã? Até esse luxo entra no YouTube. Você vai conseguir achar lá. Então, assim, por exemplo, até visitar esses hotéis em Las Vegas, eu tinha uma percepção de hotel de luxo. Eu achava, não, hotel de luxo, tem esse. Quando você passa a conhecer aqueles hotéis, que ele tem como propósito, você falou da Ferrari, se eu não me engano é o Wynn, é um hotel lá, é o Wynn.
Wynn é uma rede de hotéis, tem a Wynn, tem Luxor, tem o Caesars. Eles competem entre eles, é incrível, são hotéis próximos. Em Las Vegas, o que as pessoas têm para fazer é visitar o hotel praticamente, tem várias coisas, mas entre elas, visitar os hotéis, é um ponto turístico. E eles competem entre si. Você falou da Ferrari, na Wynn tem uma loja da Ferrari. Então as pessoas vão até aquele hotel para ir à loja da Ferrari. Mas por que Ferrari não Gurgel? Ninguém vai lembrar o que é Gurgel, mas... Eu vi um esses dias, cara. Mas enfim, em Curitiba. Tem um outro. Por que Ferrari? Porque a Ferrari é símbolo de luxo, ela agrega valor. Então as pessoas que ficam naquele hotel vão pagar $1.000 por dia. Eu não fiquei naquele hotel, não dá para ficar no hotel. Fala a verdade para aqueles. Não, fiquei no Hooters, que é bem mais barato. Mas enfim, você pode ficar no hotel bem mais barato, pagar, sei lá, $100 a diária, e que fica do lado da MGM, você passa uma quadra e vai visitar os hotéis, né? Mas claro que deve ser gostoso ficar lá pagando, né, naquele hotel de $1.000, deve ser muito interessante, deve ter um monte de coisa bacana. Só de visitar já é legal. Mas enfim, aquilo é luxo. Aí você fala assim, mas isso é ostentação? Assim, eu fui para matar uma curiosidade, né? Eu não considerei gasto, considerei investimento, porque eu aprendi muita coisa, tal lá, exercito o inglês, eu penso um pouquinho diferente em relação a isso. É o meu luxo, né? Então eu deixo uma semana por ano para tirar uma experiência como essa. Mas aquilo é luxo na minha cabeça, na sua. Para alguns sheiks árabes que eu vi circulando por lá, aquilo ali é... Nada. Os caras entram, não estou brincando, os caras, assim, um boné da Ferrari, $150. Não pago $150 no boné, não pago 10 no boné, né? Mas os caras compram. A lembrancinha que eu estava trazendo pro pessoal é chaveirinho de 99 cents, né? Procurando um lugar mais baratinho, né, para comprar de 10, 20 para trazer pro pessoal. Lá eu vi pessoas comprando boné da Ferrari de lembrancinha, caixa fechada de boné da Ferrari. I remember, for remember. Eu olhei e falei, caramba, né? $150. Então, assim, o que é luxo para mim, para ele não é, depende do público-alvo, entendeu? Então, eu era o brasileiro ali, professor universitário, que juntou dinheirinho, parcelou 10 vezes no cartão. Na CVC, ali, né? Na CVC, parcelando, estava lá tirando foto de tudo, vendo como funciona, né? Aquilo, não é lugar para você? Claro que é lugar para todo mundo. Exatamente. Só que tem públicos e percepções diferentes, percepções são diferentes. Então, quando nós falamos de luxo, a minha concepção de luxo, antes de escrever o livro, era uma, depois dessa experiência, conhecendo os hotéis de Las Vegas, eu falo, não, calma lá. Faltou alguma coisa ali no livro, tem que falar sobre os hotéis de Las Vegas. Como eles disputam entre eles a questão do luxo. Se no Hotel X tem um show da Britney Spears, na outra semana o outro hotel traz a Madonna. Assim, é incrível essa disputa. Você olha assim, tem um painel de um, aí quer falar que não, que então amanhã vai ter fulano tal. Eles colocam fulano que compete, né? No mesmo público, posso estar falando besteira, mas esses cantores mais populares. Cantor tem luta nesses hotéis também. Tudo. Mágica, David Copperfield, tudo. Tem tudo que você imaginar. O que você quiser em Vegas tem. Contanto que você pague tudo. Você vai, quer um helicóptero para ir pro Grand Canyon. Tá aqui, ó, você paga $500, você vai, champanhe, toma lá. Sabe assim, tudo tem em abundância. E aquilo é cheio de segunda a segunda. Aquilo é uma loucura. Assim. É só indo. Quem tiver oportunidade, junta o dinheirinho, parcela, ou vai lá trabalhar. Quem toca um violão, vi um amigo meu que foi junto, que toca violão, que é músico. Ele falou, fique tranquilo, querido, se acabar o dinheiro, eu vou tocar violão, te põe uma buizinha do lado, um chapéuzinho, e vai ganhar dinheiro. Ou seja, não tem erro, se tiver oportunidade, conheça. Só que muito obrigado pela sua participação, a gente sabe como é corrida a sua vida aí para atender a gente, muito obrigado. Certeza que o pessoal deve ter adorado a entrevista, tanto quanto eu adorei. Muito bom, eu que agradeço e fica o convite aqui já para participar lá do Tendência e Mercado. Com certeza. E você que está assistindo, não esqueça, www.tendenciaemercado.com.br. Tem várias entrevistas disponíveis lá. Maravilha, eu recomendo. E para finalizar, eu vou ler, como sempre, né? Como sempre que eu voltei a ler, o livrinho do Antônio Ribeiro, o Livro da Vida. E hoje eu separei o tema do que eu quero ler, que tem bastante a ver com a temática de hoje. Olha lá, é do Henry Ford, tá? Aos 20 anos reinará a vontade, aos 30 a sagacidade e aos 40 o bom senso. Se você entendeu muita coisa sobre tendência hoje nesse programa, você vai sacar o que é essa frase. Eu fico por aqui e até a próxima. 1, 2, 3, vai. I look
love you